Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. O tema é polêmico e ainda vai provocar muito debate aqui no Congresso. A chamada escola sem partido visa, em última instância, fixar parâmetros à atuação do professor, restringindo sua função aos conteúdos curriculares, deixando de fora da escola suas predileções políticas, partidárias, ideológicas, sexuais ou religiosas, em respeito ao caráter laico do Estado. Em sentido contrário, ativistas pelos direitos à livre expressão argumentam que não existiria uma educação neutra. Negam que o professor tem o poder de fazer a cabeça dos estudantes e defendem que valores ensinados pela família não são sagrados e podem sim ser questionados se forem machistas, homofóbicos ou racistas, por exemplo. Ou seja, o tema é para lá de controverso, nitroglicerina pura. E o deputado Flavinho, do PSC de São Paulo, é autor de um parecer que é favorável ao projeto na comissão especial. Vamos saber dele quais os argumentos que ele vai usar para tentar convencer seus pares a aprovar aqui na Câmara o projeto. Esse projeto alcança todas as etapas do ensino, do básico ao superior, né, deputado? Vamos começar pelos argumentos principais, deputado, porque a gente sabe que a oposição, né, os partidos de esquerda, basicamente, que seguem a cartilha desses movimentos sociais que são ativistas, que eu citei há pouco, são contrários e isso daí cria uma situação complicada. O peso de votos na comissão lhe garante vitória ou o senhor ainda está preocupado? Não, a comissão ela tem uma formatação que está favorável a esse projeto e, aliás, eu digo que o fato da comissão estar favorável diz que é uma comissão exatamente equilibrada, inteligente, porque de fato a gente não está partindo de ideologias, de fumaça, são fatos. Nós estamos já há quase 2 anos com a comissão especial, ela foi instalada em 2016, foi criada em maio de 2016, instalada em outubro de 2016. Fizemos 22 audiências públicas, ou seja, é uma comissão hiperativa, ouvimos todos os lados, eu como relator, eu fui subscritor de todos os requerimentos, inclusive do PSOL, do PT, do PCdoB, estive em todas as audiências públicas. E nós detectamos um problema seríssimo nas escolas brasileiras, que é o problema da doutrinação política e sexual. São 8 projetos que foram pensados. Essas são as 2 questões básicas. Basicamente, o relatório trata desse problema nas escolas, né? Não é, de forma alguma, um relatório punitivo para professores. Doutrinação política ou doutrinação ideológica? Doutrinação política e ideológica, político-partidária e doutrinação sexual dentro das escolas, que aí pega mais englobado a questão da ideologia de gênero. Então, são essas 2 temáticas mais que dão a base para o meu relatório. E nós vimos nos vídeos apresentados, nos testemunhos, nas falas testemunhais ali de alunos, pais, professores, enfim, várias pessoas das mais variadas vertentes que passaram pela comissão e pelas audiências públicas, que é um problema. A gente não está tratando, como eu disse, de uma fumaça, de uma teoria, não, é um fato. A gente tem esse problema. Vídeos, inclusive, estão disponíveis para quem quiser ver lá na comissão especial que nós tratamos dessa temática. Notas taquigráficas, está tudo ali, né? E eu digo mais, há poucos dias atrás, na minha cidade, São José dos Campos, eu estava passando uma rotatória muito conhecida lá em São José, tem um colégio particular, um dos maiores da cidade ali, e isso era hora do almoço, meio-dia. Havia um grupo de adolescentes, por volta de 12, 13 anos, não tinha mais que isso, com o uniforme da escola, naquela rotatória, meio-dia e meio, um sol a pico, com cartazes, com defesas do movimento LGBT. Alunos com uniforme, de 12 a 13 anos, num semáforo, e o colégio um pouquinho mais distante, tipo uns 80 metros, e me parecia que eram professores lá do lado de dentro do colégio, olhando e dando risada e apontando para aquelas crianças que estavam ali no semáforo. Com vários dizeres a favor do movimento LGBT, de homossexuais e tudo mais. E eu fiquei me questionando, será que o pai e a mãe dessa criança sabem que ele está num semáforo, meio-dia e meio, uniformizado, fazendo ali um trabalho de militância para o movimento LGBT? E isso tudo acontece nas escolas, nós vimos ali nas audiências públicas. Então, o primeiro ponto é esse.
o relatório não pune professor que realmente cumpre o seu papel. O que você dizia que é um ponto muito importante, da neutralidade. Ah, é possível se chegar a uma neutralidade? Não, o que a gente trata não é simplesmente se o professor vai ser neutro ou não. A gente parte primeiro de um princípio da impessoalidade, artigo 37 da Constituição. Como servidor público, ele tem que se enquadrar nesse princípio da impessoalidade. Eu ouvi um deputado do PT, num outro programa que eu estava, dizendo, não, o princípio da impessoalidade é só no caso de eu querer favorecer um apadrinhado meu no âmbito público. Então mudou o contexto da impessoalidade da Constituição. Não, a impessoalidade diz que aquele servidor público dentro de uma sala de aula, ele tem sim a liberdade de cátedra para ensinar aquilo que foi pré-aprovado no currículo escolar e que ele não tem a liberdade de expressão para mudar tudo aquilo e querer ali implementar a sua ideologia e trabalhar isso de uma forma, muitas vezes, até mesmo como militância dentro da sala de aula. É esse problema que se combate. Agora, o outro argumento que eu já desconstruo aqui é que o relatório, eu quero que me aponte no relatório, no substitutivo, dos 8 projetos, onde é que há algum artigo ou inciso que puna o professor. Não existe isso no meu relatório. Alguns membros da comissão queriam que avançasse com o relatório na questão da punição mesmo, até criminal, para esses servidores. Eu não avancei nesse sentido, né? Mas há, claro, a lei que rege, né, o servidor público, que vai tratar disso no seu devido âmbito. Agora, o que a gente trata ali são de problemas muito sérios, concretos e pautados muito, muito diretamente na questão da doutrinação político-partidária ideológica dentro das escolas, onde professores estão com camisa, por exemplo, do PT, do PCdoB, do PSOL, fazendo propaganda partidária, ou como nós vimos, um fato que o Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou, no Colégio Pedro II, Colégio Federal, onde o PSOL tinha um diretório dentro do colégio e fazia sua militância política dentro do colégio. Então é disso que a gente está tratando. Agora, deputado, um dos pontos também que tem sido alvo de muita crítica é uma outra proposta do Escola Sem Partido, não sei se contemplada pelo seu substituto, que é afixar nas escolas cartazes. Sim. Com os deveres do professor e tal, porque eles dizem, mas isso vai constranger o professor em sala de aula, será que eu não estou ferindo alguma coisa? Será que eu posso dar uma aula livremente, eu com medo o tempo inteiro de estar sendo policiado, né? Ultrapassando algum sinal aí e tal. Isso foi debatido, chegou a ser debatido? O primeiro ponto é que esses 6 deveres do professor, que é uma das propostas, né, como eu disse, são 8 projetos, entre eles há o projeto que nasceu dentro do movimento Escola Sem Partido, que é, na verdade, um movimento que nasceu mais do que a insatisfação de um pai, o Miguel Najib, que viu as suas filhas sendo doutrinadas, assediadas dentro da escola, politicamente falando, ideologicamente falando, e ele, como pai, tentou fazer várias ações nesse sentido, e isso nasceu o Escola Sem Partido, movimento. Bom, não é isso que a gente está defendendo dentro da comissão. A comissão tem vários projetos, entre eles, essa proposta de Escola Sem Partido. Nós vimos como pertinente, visto que nesses 6 deveres do professor não tem nenhuma novidade. Para o profissional da educação, para o servidor público, que é ético, que cumpre o seu requisito ético como profissional, que está preparado, qualificado para o seu trabalho, ele não tem nenhum problema com relação a isso, porque tudo isso que está aí já está regido na legislação brasileira, é a Constituição Federal, é LDB, é PNE, porque no PNE, por exemplo, a questão da ideologia de gênero foi retirada, foi vetado no PNE. Então existe uma lei que baliza esse assunto dentro da sala de aula, nos currículos escolares, nos livros, nas universidades. Só que esses ideólogos, eles avançam atropelando tudo. Nós vimos testemunhos numa reunião, numa convenção, congresso, alguma coisa de professores. O vídeo foi apresentado, está disponível na comissão. Professoras dizendo, os deputados conservadores, machistas, misóginos, todo aquele palavreado que eles gostam de usar, retiraram a discussão de gênero do PNE. Mas nós vamos falar dentro das escolas, nós vamos falar para os filhos deles, nós vamos falar para os seus filhos, porque eles não mandam em nós dentro da sala de aula. Opa, peraí, tem uma lei que baliza isso. Então você está dizendo que você vai fazer uma contravenção. Porque quem não cumpre a lei, seja eu, como deputado, seja o presidente da República, seja você, seja um professor, se ele não cumpre a lei, ele é um contraventor.
Agora, uma professora e professores dizendo isso num congresso de professores é inadmissível. Então, quando você olha para os 6 deveres, na verdade, baliza a ação do professor dentro da sala de aula, que tem a conduta ética, que sim, cumpre aquilo que o currículo escolar é proposto para que ele cumpra, e usa sim da sua liberdade de cátedra para ensinar o que o aluno precisa, dando a ele uma gama de possibilidades para que o aluno crie o senso crítico. Deputado, só para fechar, que o tempo já está no finzinho, mas a gente está num ano eleitoral. Sim. Quer dizer, há um esvaziamento natural, não há nada de pejorativo Sim, nesse sim. esvaziamento, não. É natural mesmo. Os deputados vão fazer suas campanhas. O senhor acredita que ainda assim o projeto tem condições de ir a votos e se tomar uma decisão a respeito Sim, dele? sim. Nós fizemos todo o processo para que realmente pudéssemos ter aí essa janela ainda antes de todo esse processo eleitoral para a gente votar. Na comissão nós temos maioria para isso, o parecer está muito equilibrado, muito lúcido, né? Eu tenho dito aos opositores, tanto que todos eles tecem a crítica ao projeto Escola Sem Partido, não ao meu relatório e à minha pessoa, porque eles viram ao longo de todo o processo o meu equilíbrio em tratar o assunto. E eu digo sempre o seguinte, o meu ponto nesse relatório é defender a parte mais vulnerável, que é o aluno. Porque o professor, ele tem a liberdade de cátedra, ele tem o serviço público que o garante ali, e ele tem o público cativo dentro da sala de aula. Ninguém vai sair dali, porque senão vai tomar nota vermelha se sair da sala de aula se não concordar. Agora, o aluno é a parte vulnerável. Então, nós queremos votar isso, até o recesso, pelo menos, para cumprir o nosso papel como legisladores aqui na Câmara Federal, e é conclusivo, então já vai diretamente para o Senado. Eu acredito que sim, a gente vota e nós vamos vencer toda essa obstrução do PT, PSOL, PCdoB, e vamos apresentar essa proposta para proteger ainda mais os alunos brasileiros. Deputado Flavinho, PSC São Paulo, muito obrigado pela sua Eu que agradeço, sempre participação, uma alegria. tendo novidades a respeito desse tema, sobretudo traz depois aqui. da votação a gente volta aqui para Com conversar. certeza, sempre uma alegria estar aqui. Você de casa, muito obrigado pela audiência. Um grande abraço e até a próxima.